Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estamos aqui para mais uma semana, né, do nosso curso, né, do curso da nossa disciplina de prática de ensino 1, representações sobre o fazer docente. Essa disciplina ela está alocada no primeiro período do curso de licenciatura em pedagogia, oferecido pelo Federal Norte de Minas, juntamente com a AB, e a sala está alocada no SEAD, certo? Eu sou o professor Cleverson Carlos Pereira, como você já conhece, e a gente vai continuar aqui o nosso processo de aprendizagem. Falamos na primeira semana sobre problemas, né? Sobre aprendizagem e problemas, na verdade, na primeira e na segunda. Na segunda, a gente fala exatamente sobre a teoria de aprendizagem baseada em problemas. E na terceira semana, a gente fala um pouquinho sobre é, o ato de trocar experiências, né? Compartilhar experiência entre professores, principalmente com aqueles que já têm mais experiência, com aqueles que estão se achegando, né, à, à sala de aula, né, os recém-licenciados, e a importância dessas trocas exatamente para o ensino e para a aprendizagem, certo? Vamos agora para a quarta semana, onde a gente está aqui, né, nossa sala, nossa última semaninha aí, para falar um pouquinho sobre Paulo Freire, né, sobre as contribuições da sua teoria. Eu disponibilizei para vocês, né, como referência, o quarto capítulo, né, do livro, né, do link aqui do livro. Vocês estão logados na biblioteca virtual, vocês já vão diretamente para o livro e vocês vão lá para a página 101, né, que está o capítulo 4. Qual o objetivo, então, dessa semana, né? Análise de algumas contribuições da... Objetivo não, né? Que vamos fazer antes, né, dos objetivos. Análise de algumas contribuições da teoria freiriana para a formação de educadores, reflexão sobre essa teoria, como essa teoria foi constituída na prática, né, no decorrer de toda a sua história de vida, né? Desde sua infância, passando pelo exílio, no período da ditadura, depois pela experiência como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo e suas relações com a educação popular, produzindo materiais que nos dão suporte, né, quanto educadores. O objetivo, né, dessa semana, do estudo dessa semana, é considerar as contribuições da teoria freiriana para a formação de educadores, desenvolver ações pedagógicas abrangendo as diferentes áreas do conhecimento, socializar e analisar e refletir sobre práticas do fazer pedagógico e como estão ligadas a pesquisas produzidas na área de educação. Vamos falar também dos princípios, né? Exatamente o objetivo também de verificar a importância também dos princípios das teorias de Paulo Freire. Então vamos para lá, vamos clicando aqui, vocês já serão direcionados, né, para a nosso livro. Aí vocês vão lá para o capítulo 4, né, escrito por Lucimara Cristiano de Paula, falando sobre contribuições da teoria freiriana para a formação de educadores. Abrindo lá, a gente inicia aí, né, todo o nosso aparato. A gente já vem de cara aí com uma frase de Paulo Freire. Quem ainda tem dúvida, né, que Freire ainda está atualizado para a educação brasileira e até mundial, né? Ele fala assim: eu notei, não sei se vocês também, que em certos lugares da América Latina se diz que o tempo de Freire já passou. Isso também é parte do discurso neoliberal. Já passou, e isso também, se alguém me provar que é possível desenvolver um processo de transformação sem nenhuma preocupação cognoscitiva, ética, estética, então eu retirarei todos os meus livros das editoras e farei um comunicado ao mundo dizendo: realmente passei. Frase de Paulo Freire, né? Realmente ele não passou. Suas teorias, né? Seus princípios de suas teorias, eles são atualizados para os dias atuais, principalmente para os dias atuais. Vamos então dar início, né, ao nosso estudo. Aí a gente observa que o início, né, do processo desse artigo é exatamente
trazer a história de Paulo Freire, antes, né, de falar dos seus princípios, né, suas teorias, seus princípios das suas teorias, na verdade, ele vem aí com a história de Freire, né? Por que se chegou à produção das obras, a esses princípios de, das suas teorias, às suas teorias, exatamente devido à sua história, a sua história de vida, a prática na educação. Então, isso tudo deu bagagem, né, para que Freire produzisse tanto pela educação. O legado de Freire é o resultado de sua história, de suas experiências, de sua sensibilidade, de seu conhecimento científico, iniciados na sua infância, né, por meio da relação com seus pais, com quem aprendeu a viver o diálogo respeitoso, a ler e escrever o mundo à sombra das mangueiras, né, do seu quintal, a reconhecer e a valorizar a diferença entre pessoas, identificando as condições desiguais e injustas de vida das crianças com quem compartilhou brincadeiras, né? E assim foi, né? Passando pela sua formação em direito, com sua atuação como professor e educador de língua portuguesa no ensino médio e posteriormente como professor universitário, né, na própria Universidade do Recife e na Escola de Belas Artes. Instituiu a SEC, né, que é o Serviço de Extensão Cultural na Universidade do Recife, desenvolvendo um método de alfabetização cujo início se deu no Movimento Cultural Popular, o MCP, no início da década de 60, em Natal, no Rio Grande do Norte. A partir da organização da campanha de alfabetização de Angicos, também lá no Rio Grande do Norte, promovida pelo governador do estado, Paulo Freire ficou conhecido nacionalmente. Isso aconteceu em meados do ano de 1963. E no mesmo ano, em 63, devido a esse reconhecimento, Paulo Freire foi convidado pelo governo federal para realizar uma campanha nacional de alfabetização, né? A CNA, né? Campanha Nacional de Alfabetização. Mas essa campanha, que tinha por objetivo atender mais de 5 milhões de analfabetos, foi interrompido devido ao golpe de Estado de 1964. Com isso, nosso Paulo Freire foi levado ao exílio no Chile durante 15 anos, né? Vivendo em exílio, ele escreveu obras para a educação que são reconhecidas até hoje, como Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, dentre outras tantas obras que ele escreveu que são importantíssimas para a educação, para a literatura brasileira, certo? Dando continuidade, a gente precisa falar, né, exatamente os frutos de tanta experiência, né? Algumas um tanto desastrosas, né? Infelizmente, o exílio, mas de qualquer forma, todas essas experiências na, da sua vida, né? Freire juntou para ter bagagem para construir as suas teorias. Os princípios dessa teoria freiriana é o que a gente vai ver aqui agora, que orientam, na verdade, os estudos sobre a formação de educadores. Para compreender a complexidade da teoria freiriana, precisamos compreender os pares dialéticos que a sustentam, as relações entre elas, captando a rede de conceitos que explicam a educação como ato político e necessidade de uma formação crítica, ética, humanista e libertadora dos educadores, comprometida com a pedagogia do oprimido. São apresentados a seguir alguns desses conceitos relacionados dialeticamente, os quais constituem os princípios da teoria freiriana e orientam o nosso estudo sobre a formação de educadores. O primeiro princípio é o da subjetividade e objetividade. De acordo com Freire, né, a obra dele de 2001, homens e mulheres desenvolvem consciência sobre o mundo ao estabelecerem constantes relações com ele de forma dialética. Por meio dessas relações, a subjetividade se constitui em objetividade, gerando conhecimentos vinculados a ações. Nesse sentido, não é possível considerar um dos componentes dessa relação de forma unilateral, como se somente o eu existisse, né? O subjetivismo, alcançando a consciência de tudo,
ou como se a realidade pudesse sofrer transformações sem interferência das pessoas. Objetivismo. Portanto, os seres humanos não representam simples objetos de transformação do mundo objetivo. Assim como o mundo não se transforma automaticamente sem a ação das pessoas. Então, portanto, somente a partir do entendimento de uma relação dialética, né? Essa relação dialética é exatamente o quê? Homem alterando o mundo e mundo alterando o homem. Então, uma relação de duplo caminho, né? De um caminho de ida e de volta, né? Então, exatamente a partir desse entendimento dessa relação dialética entre pessoas e mundo, de homens e mulheres que pensam, sentem e agem no sentido da transformação de seus contextos, é possível conceber a educação como processo de libertação. Nessa perspectiva, negar os seres humanos tornaria a história, a educação ahistórica, né? Nada histórica. E a história não pode existir fora das relações indivíduo-mundo, de forma mecanicista e determinista. Então, esse é o primeiro princípio, né? Vamos agora para o segundo princípio, que é o princípio da humanização e desumanização. Freire, na sua obra de 1999, né, esses princípios eles estão alocados em obras distintas, explica que os seres humanos, como os seres da integração, diferem-se dos animais, né, por não se acomodarem e se ajustarem ao contexto em que vivem. Ao contrário dos animais, por sermos seres históricos e conscientes das condições em que vivemos, homens e mulheres têm travado lutas pela superação de forças que lhes impõem o ajustamento, buscando a humanização constantemente ameaçada pelas opressões que as destroem, né? Nas relações que estabelecemos no mundo, com o mundo e com os outros, os seres humanos exercem sua capacidade de criar, de recriar, de decidir, mudando o curso de suas realidades e acrescentando a elas o resultado de suas ações. Na condição de seres históricos, vão temporizando os espaços geográficos, produzindo cultura e respondendo os desafios, provocando a mobilidade das sociedades e marcando sua participação nelas, né? Essa participação dos seres humanos nas épocas históricas vai melhorando na medida que se apropriam de seus temas fundamentais, de suas tarefas concretas, né? Para Freire, a dominação das pessoas pela força dos mitos, a propaganda da publicidade organizada e ideológica representa uma das grandes estratégias, né? Ou tragédias da modernidade, pois ocasiona a renúncia à capacidade humana de decidir. Então, de fato, aí nós temos, então, a, o segundo princípio, que é a humanização e desumanização, certo? Podemos também verificar que o verdadeiro humanismo, ainda dentro desse princípio, rejeita toda forma de manipulação, de qualquer espécie, que contradiz a libertação e se dá na ação transformadora das estruturas nas quais os seres humanos encontram-se coisificados ou quase coisificados. O ser humano não é coisa. Então, esse é o verdadeiro humanismo, é o humanismo que rejeita a manipulação. Somos seres pensantes, podemos transformar nossa realidade e temos direito de transformá-la, certo? O terceiro, né, princípio, já é o princípio da libertação e dominação. Nossa sociedade desigual, como esta em que vivemos, né? Essa sociedade desigual em que vivemos, caracterizada pela opressão, pela negação dos direitos humanos dos menos favorecidos, pela exploração e pela miséria, os temas da libertação e dominação se fazem essenciais para a educação do nosso povo. Educação que necessita despir-se de uma roupagem alienada e alienante, a fim de que uma força de mudança se instaure. Portanto, nós deparamos com duas opções: uma educação para domesticação, onde o ser humano é um objeto, será conduzido, não pensa, vive exatamente pelo pensamento
dominador, e outra para a liberdade, né? O ser humano, ele é sujeito, ele é cidadão, ele, ele, ele é sujeito, ele age, ele tem direito de fazer sua história. É, Freire, ele afirma que a busca do ser humano sujeito implica também uma sociedade sujeito, pois se coloca como inadiável e indispensável uma ampla conscientização do povo, por meio de uma educação que lhe oportunize a postura da autorreflexão sobre o seu tempo e seu espaço, certo? É próprio das forças interessadas, né, na alienação das massas, a organização contra as tentativas de aclaramento das consciências, que representa sérias ameaças a seus privilégios. Na intenção de frear a emancipação do povo, tais forças distorcem a realidade, colocam como defensoras dela, de sua dignidade, de sua liberdade, e encaram os esforços de verdadeira libertação como subversão. Na verdade, essas forças é que manifestam ao domesticarem e se apoderam das camadas mais ingênuas da sociedade, ao deixarem cada pessoa à sombra da opressão que amarga, de acordo com Freire 99, certo? Ah, então é importante pensar nesse tema, né, nesse princípio da libertação e dominação, exatamente porque ah, uma das tarefas fundamentais da educação, realmente libertadora e respeitadora dos seres humanos, é a expulsão dessa sombra, né, da opressão pela conscientização, posicionando criticamente diante dos problemas, ajudando o povo a se ajudar, a se tornar agente da sua própria libertação. Quem se liberta é, é a própria pessoa. Então, ninguém liberta o outro. A própria pessoa, o ato de se libertar é da pessoa. E Paulo Freire coloca isso muito bem nesse princípio de libertação e dominação, certo? Quarto princípio das teorias de Freire é a transformação e adaptação. Os seres humanos estão integrados a seus contextos, pois não estão apenas nele, mas com ele. E, portanto, não são seres da adaptação, da acomodação, do ajustamento, como acontece com os animais. Por isso, a visão que tem de si mesmos e do mundo não pode se absolutizar, tornando-se seres desgarrados, suspensos. A integração enraiza os seres humanos, fazendo os seres humanos datados e situados. A massificação os desenraiza, os destemporaliza, colocando-os na condição de adaptados, ajustados. Freire, ele salientou a integração e não a acomodação, como uma atividade exclusivamente humana, acrescida da capacidade de transformação, a qual se junta a de optar, cujo aspecto fundamental é a criticidade. Se as pessoas perdem a capacidade de optar e submetem a prescrições alheias que as minimizam, transferindo as suas decisões para os outros, então os seres humanos não se integram. Afinal, se está integrado, é sujeito ativo, certo? Ao contrário do estado de adaptação, que a pessoa se torna um sujeito passivo. A passividade pressupõe a falta de capacidade para alterar a realidade. Nesse caso, os seres humanos alteram-se para se adaptarem apenas. Na adaptação, poderia apenas exercer uma frágil ação defensiva, como acontece com os animais. Por essa razão, pessoas indóceis, com ânimo revolucionário, são chamadas de subversivas, pois elas lutam exatamente por essa integração, né, contra a adaptação, certo? Então, nós temos aí essa quinta, a quarta, né, o quarto princípio da teoria de Freire, né? Temos também o nosso quinto
princípio, né, que é exatamente, vamos pegar aqui, oprimido e opressor, né? Que é o quarto princípio da teoria de Freire, oprimido e opressor. A grande tarefa humanista histórica das pessoas que são oprimidas é libertar a si mesmo e aos que lhe oprimem, pois estes, na exploração e na violência com que agem, em razão do poder que detêm, não poderão usar desse poder para libertar os oprimidos e a si mesmos. Somente o poder gerado na debilidade dos oprimidos será o forte o suficiente para libertar a ambos. Quem liberta não é o opressor, não é o opressor. Não é ele que tem a força para essa libertação. Pelo contrário, ele só tem força para continuar a opressão. De fato, o oprimido que tem essa força, porque nesse momento, quando ele entende a sua força, quando ele toma consciência que ele é ser humano, ele liberta-se, né, do oprimido, do opressor, e o próprio opressor se liberta dessa condição de ser opressor. E Paulo Freire ele deixa isso muito bem claro, né? Muito bem claro, certo? É, ainda, reconhecendo o papel das pessoas oprimidas, né, na busca por sua libertação, a pedagogia do oprimido, né, que é exatamente a teoria e esse princípio está dentro dessa pedagogia do oprimido, será aquela ser forjada com elas, né, com a libertação, e não para elas, na condição de indivíduos ou povos, na luta constante pela recuperação de sua humanidade. O grande problema desse processo, segundo Freire, é saber como as pessoas oprimidas que hospedam de alguma forma o opressor não está tão acostumado a ver a pessoa a oprimindo que ele hospeda ali o opressor. Como ele pode conviver para que futuramente esse oprimido não se torne um futuro opressor, né? Mas para isso, então, é o papel exatamente da educação para a libertação. A educação identificando o oprimido e o opressor, e as pessoas tendo a noção que alguns podem estar educando para simplesmente eles continuarem sendo oprimidos. Aí nós temos vamos dar continuidade. Sexto princípio que constitui a teoria freiriana para a educação é os seres condicionados e seres determinados. Seres condicionados e seres determinados. Esse é o sexto. Para Paulo Freire desenvolve, né, uma concepção antropológica de educação segundo a qual a natureza dos seres humanos é gestada no processo histórico, na qual é necessariamente sujeito e objeto. Nessa natureza social e histórica dos seres humanos, encontramos raízes de suas posições político-pedagógicas. Por isso, o autor encara homens e mulheres como seres que estão vivendo e existindo historicamente, né? Culturalmente e socialmente, como seres que constroem os seus caminhos, entregam-se a eles e os refazem na necessidade constantemente. Nas palavras de Freire, os seres humanos diferem dos demais animais por serem capazes de transformar a vida em existência. E enquanto seres existentes, os seres humanos se tornaram aptos a engajar na luta pela busca e pela defesa da igualdade de possibilidades, devido às diferenças radicais que guardam entre si como seres humanos. Portanto, o autor trabalha a relação entre o inato e o adquirido, certo? E nós somos seres, de fato, que aprendemos constantemente com o mundo, com os outros seres humanos, com a gente, com as nossas próprias, refletindo nas nossas próprias ações. Então, esse aí é o sexto, né, princípio. Vamos para agora o quarto, né? O- Vamos agora para o sétimo princípio, sectarização e radicalização. Vamos dar continuidade aí.
O sétimo princípio, né? A sectarização e radicalização. Ao analisar a época do trânsito social, econômico, político e histórico em que se encontrava o Brasil em meados da década de 60, no sentido da democratização e da imersão das camadas populares, momento que traduzia e difundia seu método, né? Freire explicou que, de maneira mais ampla, o posicionamento de pessoas e instituições que viviam a opção entre serem radicais ou sectários de forma contraditória diante dos velhos e novos temas presentes na sociedade de transição. Então, ele explica exatamente esses dois termos, né? A sectarização e a radicalização, sendo que a radicalização preponderantemente crítica, amorosa, humilde e comunicativa é positiva e implica enraizamento das pessoas nas opções que fazem. Então, vamos pegar os dois termos, né? A pessoa radical, em sua opção, ela não nega ao outro o direito de optar e não impõe sua opção, mas dialoga com ela. Embora esteja convencida de seu acerto, respeita o direito das outras pessoas. Claro, então ele respeita o julgamento das outras pessoas, ele procura convencer e converter, mas não esmaga o seu oponente. No entanto, tem o dever de reagir à violência daqueles que pretendem impor-lhe silêncio. Então, por isso, radicalização, porque nesse momento eles não aceitam isso e partem exatamente, reagem com violência se necessário, né? A sectarização é de natureza emocional e acrítica. Por isso, é arrogante, antidialogal e reacionária, tanto ao ser assumida por um direitista, que é um sectário de nascença, quanto ao ser assumida por um esquerdista. O sectário não cria porque não ama, não respeita a opção dos outros e impõe a sua, a sua opinião, que é antes fanatismo, na verdade, do que uma opção. Sua posição justifica sua inclinação ao ativismo, que é a ação dicotomizante da reflexão. E seu gosto pela esloganização está preso à esfera dos mitos, né? Das meias-verdades. Em contraposição, o radical submete sua ação à reflexão. Quer dizer que o sectário, ele na verdade, ele falsamente, ele pode até ser um ativista, mas um ativista voltado para seu próprio benefício. Então ele faz uso disso, né? Inclusive dessa forma de divulgar falsas verdades ou meias verdades. Já o radical, ele não, na verdade, ele vai de fato agir, mas agir com base em uma reflexão, primeiramente, certo? Temos também, né, o próximo princípio, que é denúncia e anúncio, certo? A educação humanizadora proposta por Paulo Freire na condição de ação cultural e libertadora constitui-se numa pedagogia utópica, que não domestica o tempo, recusando o futuro inexorável que se instalaria automaticamente, independente da ação consciente das pessoas. Uma pedagogia esperançosa a serviço da liberdade das classes oprimidas. E se faz e refaz na realidade concreta e implica a dialetização da denúncia e do anúncio, momento crucial da prática revolucionária. Nesta pedagogia, a denúncia e o anúncio não se configuram como palavras vazias, mas como compromisso histórico mediante crescente conhecimento científico de como ela se estrutura e funciona, e pelo sonho de uma nova sociedade que demanda uma teoria de ação transformadora na sociedade. A denúncia e o anúncio, bem como a teoria da ação transformadora, concretizam-se quando são assumidos pelas classes dominadas. E o movimento da ação educativa nesse processo não se esgota quando a realidade denunciada cede lugar a uma nova sociedade. Então a gente percebe que a ação transformadora parte exatamente daqueles que
são dominados, né? Então, exatamente com o intuito da denúncia e o anúncio fazerem com que mude a realidade para que essa sociedade agora então dominada passe a ser uma sociedade livre, né? Uma nova sociedade. Também temos o próximo princípio, que é o princípio da ação cultural e invasão cultural. A imposição de uma visão de mundo que refreia a criatividade e impede a expansão das pessoas, desrespeitando suas potencialidades e desconsiderando seus contextos, constitui uma invasão cultural, como uma ação, né, alienante e violenta que ameaça ou provoca a perda da originalidade da cultura invadida. A invasão cultural, como instrumento de dominação, conduz à inautenticidade daqueles que são invadidos, que são levados a adotar os padrões e modos de vida e os valores dos invasores. Quanto mais mimetizados fiquem os invadidos, melhor para a estabilidade dos invasores. Numa relação de invasão cultural, as decisões quanto à ação dos invadidos encontram-se fora deles, não é deles, né? Totalmente, na verdade, os invasores, os dominadores, que de fato está na mão deles, né, a decisão da ação da vida dos invadidos, certo? E os dominados têm a ilusão, inclusive, que eles que decidem, porque faz isso de uma forma muito maquiada, né? Então, assim, a pessoa, o dominado, ele não pode se sentir dominado. Ele tem que ter a falsa impressão que é liberto, que tenha, inclusive, que vive uma vida boa, né? Que é a vida daquele que o dominou. Quanto, na verdade, o que está acontecendo é o impedimento de viver, na verdade, a sua cultura, né? Por outro lado, a ação cultural libertadora, na condição de compreensão e problematização crítica da realidade, é construída da comunhão entre as pessoas, na qual a conscientização alcança a maior amplitude por meio da denúncia e do anúncio. E os limites de uma ação cultural para a libertação encontram-se na própria realidade opressora e no silêncio imposto às classes dominadas pelas classes dominantes, certo? Então, isso aí se trata esse princípio, né, da ação cultural e invasão cultural, certo? Temos agora o próximo princípio, que é o princípio da educação bancária e educação problematizadora, né? Nesse momento a gente tem aí uma versus a outra, né? Educação bancária versus educação problematizadora. A concepção de educação bancária em Freire surgiu com base, né, em uma análise crítica que ele realizou sobre os processos educativos que tratavam a realidade como algo estático, compartimentado e bem comportado, e se efetivavam por meio da dissertação sobre assuntos alheios à experiência existencial dos educandos. Nesses processos, o educador é colocado como indiscutível agente da educação, como seu real sujeito, quem cabe o depósito de conteúdos dos alunos, que deverão, né, de fato, esses alunos absorver esses conhecimentos que simplesmente são despejados, né, pelo professor. Tais conteúdos constituem retalhos da realidade, desconectado da totalidade na qual ganham significação, e o discurso sobre ele é vazio, desvinculado da dimensão concreta que deveria ter, né? E, portanto, é um conteúdo, uma educação alienada e alienante, certo? Isso é educação bancária. Então, exatamente, Paulo Freire faz a crítica, né? A simplesmente o professor ser um transmissor de conteúdos, né? Enquanto, na verdade, ele faz essa crítica e propõe uma educação diferente, uma educação chamada de educação problematizadora. Dentro de uma concepção
problematizadores de educação, a ação dos educadores está orientada para a humanização de si mesmos e dos educandos, para o pensar autêntico e para a doação, a transferência do saber, e não, né, desculpe, para a doação e transferência do saber, é o contrário, pois alimentam uma profunda crença nas pessoas, em seu poder de criar e transformar. Então, o professor ele acredita que o aluno ele é capaz de trazer da sua realidade, da sua vivência, da sua experiência também, para dentro da sala de aula, contribuições para a sua aprendizagem, certo? Seu trabalho ganha sentido na intercomunicação, o trabalho de Freire, né, na intercomunicação de consciências mediatizadas pela realidade, na qual a palavra é a praxis, que implica ação e reflexão das pessoas sobre o mundo sobre o mundo para transformá-lo. Então, nesse momento, a educação é com viés para a atuação na realidade. Então, como esse conteúdo ele pode ajudar a alterar uma realidade, ou a partir da realidade, dessa realidade, de um problema da realidade, como um conteúdo ele pode ser associado a essa realidade para a mudança desse problema, para uma solução desse problema. Uma perspectiva problematizadora de educação na condição de situação é, é, gnóstico, na condição de uma situação diferente, né, problematizadora, torna-se imprescindível a superação da contradição educador e educandos, condição para o desvelamento do objeto cognoscível por meio de uma relação dialógica. Então, nesse momento, né, a gente tem aí essa superação da educação bancária, onde de fato sempre a via é de educador para o educando, né? E passa a ser uma via de mão dupla, né? Onde o educador, ele de fato contribui para a educação do educando, mas o educando também contribui para sua educação, a educação dos colegas e para a própria educação para o próprio, com o próprio educador. Ou seja, a aprendizagem, ela é mútua. Ela é tanto do educador para o educando, quanto do educando para o educador. Isso, então, nós temos o 10º princípio, né? E aí a gente vai agora para, de fato, o último princípio, que é o princípio da leitura do mundo e leitura da palavra. Leitura do mundo e leitura da palavra. Freire entendeu que a inteligência do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, a compreensão crítica do mundo, a compreensão crítica do ato de ler, né? Nesse momento, a compreensão não se dá na decodificação pura da palavra escrita, mas deve estar precedida pela leitura do mundo. A leitura da palavra, da frase, do texto não pode representar uma ruptura da realidade, realidade realizada pelas pessoas a partir da posição que ocupam no mundo e dos conhecimentos que possuem. Então, na verdade, a palavra, a leitura da palavra, ela está associada exatamente com a leitura que a pessoa tem do mundo. Então, tão importante quanto, e faz sentido quanto, quando a pessoa associa a leitura do mundo, de fato, para ler a palavra, né? Enfim, ou a palavra lendo o mundo. Para Freire, a leitura da palavra implica ler a palavra mundo. Em sua proposta educativa, que não se desassocia da compreensão do processo histórico de constituição humana, o movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo é constante. Nesse movimento, a palavra flui do mundo por meio da leitura que fazemos dele e da forma como escrevemos e reescrevemos, isso é, transformamos mediante nossa prática consciente, né? Então, nesse momento, a palavra, ela realmente ela flui no mundo e ela é modificada, né? E o mundo é modificado exatamente à medida que a gente reescreve a história do mundo. Em relação ao trabalho educativo, considerar a relação entre a leitura da palavra e a leitura do mundo significa organizar programas que tenham como ponto de partida o universo vocabular dos educandos, sua linguagem real, seus anseios, inquietações, reivindicações, sonhos, que estejam impregnados pelo significado da experiência existencial deles, e não da experiência dos educadores, ou, conforme expressa Freire, que venham do universo do povo.
certo? Então, nesse momento, e Freire utilizou isso, né? Por exemplo, o seu programa de alfabetização, ele utilizava palavras geradoras. Essas palavras geradoras, elas estavam associadas exatamente com a realidade daquele público. Então, se ele estava trabalhando, por exemplo, a alfabetização de pessoas que viviam na zona rural, então, nesse momento, as palavras geradoras, elas estavam configuradas com a realidade destes. Então, as palavras geradoras, elas tinham a ver com a história, com a vida dessas pessoas, para de fato ser uma ação motivadora para que de fato eles consigam aprender a ler e a entender esse processo. E a mesma coisa se mudasse, por exemplo, eu estou falando não é de pessoas que estão sendo alfabetizadas de, de uma área agrícola. Eu estou falando de pessoas que vivem na cidade, mas que são de periferia, da favela. Então, nesse momento, as palavras geradoras estavam associadas exatamente à vivência dessa pessoa da periferia, certo? Então, é nesse sentido que ele falava a leitura do mundo e a leitura da palavra, né? Então, era necessário aprender a ler a partir da leitura que esse sujeito via do mundo, porque nesse momento, se a palavra geradora estivesse dentro da sua realidade, ele passava a entender que ele era sujeito da ação, né? Que a leitura estava associada também à sua vida, certo? Enfim, isso aí são os princípios da educação, faz todo sentido, vocês com certeza vão ver isso no estudo de vocês. Espero que vocês deem uma lida em todo o material. Eu disponibilizei também para o segundo webinário, a gente vai falar um pouquinho mais de Paulo Freire, um livro, né, um livro da quarto seminário, deixa eu ver se está aqui mesmo. Reflexão sobre a prática docente na perspectiva dos pensamentos de Freire. Aí, se vocês analisarem aí, olha, ele está aqui deve estar na ampliação de conhecimento, vamos verificar aqui rapidinho. Na ampliação do conhecimento, vamos ver o que que a gente tem. Pronto. Ah, está aqui, ó, ampliação do conhecimento, revisitar a técnica de ensino à luz da perspectiva histórico-crítica e estudo sobre as bases dos pensamentos de Freire. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue, então, vendo exatamente um livro de Vera Barreto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também desse livro lá no segundo webinar. Gente, desejo a vocês que vocês possam aproveitar de todas essas teorias e fazer da prática educativa uma prática diferente, uma prática problematizadora, que de fato a gente consiga mudar a realidade da nossa educação brasileira, certo? Abraços, excelentes cursos aí, que vocês continuem nesse processo de aprendizagem em todo o curso de pedagogia. Abraço a todos, muito, muito mesmo. Obrigado por tudo. Abraço, gente.